Olá! E nós estamos no Catálogo das Indústrias em Foco. Esse episódio nós vamos trazer informações sobre cidades inteligentes. Eu sou Andresa Fernandes e tenho aqui como convidados Ezequiel Laurenciano. Obrigada, Ezequiel, pela tua participação. E também o Guilherme, que é da Semurb, que vai trazer para nós aí o que nós estamos fazendo de cidades inteligentes aqui em Indaiatuba. Então, muito obrigada aos dois pela participação. É muito importante para o catálogo, né, para o programa, a gente trazer informações que façam sentido para os empresários, para as indústrias, porque nós, não só para a parte operacional das indústrias, mas como a gente precisa entender como um todo, né? Como é que uma cidade inteligente pode impactar a vida das indústrias ou de todo mundo? Ok, Andressa, é isso aí. Bom dia, Andresa. Bom dia. Bom dia, Ezequiel, também. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre gratificante poder falar, né, de melhorias, de ações positivas, principalmente no setor da indústria, né? Nós temos aqui em Indaiatuba um polo industrial bastante extenso, né, bastante vasto, com diversos tipos, diversas atividades de empresas, comércios, né? E nada mais alinhado a isso, uma cidade que produz, uma cidade que tem uma qualidade de vida boa, né? O que facilita também a vinda das empresas, das indústrias para cá. Então, quando você tem um polo, um município, uma cidade que tem uma estrutura e uma infraestrutura para suprir essas necessidades, a gente tem também que isso é uma vantagem a mais para as empresas estarem vindo até o município e divulgarem também a nossa cidade, com certeza. Isso acaba sendo um cartão de visitas, né? Para quando a gente convida uma empresa, né? Atrai uma empresa, uma indústria para vir aqui para Indaiatuba. Recentemente a gente teve a inauguração aí da Syngenta, tá? Que está abrindo das maiores plantas dela, não só na América Latina, mas no mundo, vai ser aqui em Indaiatuba. Então, eu acredito que isso faça parte de toda essa estratégia de também, não só de uma cidade inteligente, mas uma cidade que tenha qualidade de vida. A cidade inteligente, ela acaba auxiliando, né, nisso. E vamos lá. Como é que a gente entende esse conceito? Estamos falando de cidade inteligente, mas o que é uma cidade inteligente, né? Como é que a gente pode entender isso? Legal. Andressa, bom dia. Guilherme, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Olha, como representante do mercado imobiliário, a gente tem percebido que o poder público, né? Esse modelo de gestão pública que a gente tem já está fazendo a cidade caminhar para ser uma cidade inteligente. A gente percebe uma preocupação com a questão da sustentabilidade, recuperação de nascentes, a gente percebe a questão da mobilidade urbana, né, que é muito boa. E eu, como representante do mercado imobiliário, a gente já está percebendo, inclusive, alguns incorporadores e empreendedores trazendo projetos com algum item de sustentabilidade nesses projetos. Então, assim, promover a qualidade de vida é essencial para cidades inteligentes. Elas passam pela questão da tecnologia, mas também passa por gestão pública, pela participação da coletividade junto com o poder público, junto com a iniciativa privada, para buscar essa qualidade de vida, né? Não só na questão da mobilidade, mas na questão da sustentabilidade, na questão da coleta de lixo. E a gente tem muitos exemplos de cidades no Brasil e no mundo afora que já estão bem avançadas nessa questão da sustentabilidade e também como cidades inteligentes. Aqui em Indaiatuba, como é que você diria, Guilherme, que a gente está nesse contexto de cidades inteligentes? Porque o Ezequiel trouxe algo bem importante para a gente. Ele passa por tecnologia, né? Então, quando a gente fala do conceito de cidades inteligentes, normalmente o que vem à mente é quase que a cidade dos Jetsons, né? Lembra da nossa época? Talvez alguns que estejam nos ouvindo não vão lembrar a referência, mas era daquelas cidades onde tinha controle aéreo, né? Que tudo era movido com tecnologia. E hoje, né, trazendo para nossa realidade mesmo, o que seria uma cidade inteligente? Então, controle de semáforo, você falou em mobilidade, isso a tecnologia apoia. Mas outra questão que eu achei muito importante que você trouxe, a sustentabilidade. Ok. E como é que isso a gente trabalha
com a inteligência, com a tecnologia, para trazer a sustentabilidade para dentro de uma cidade? Com certeza, né, Andrés? É um assunto muito importante, como o Ezequiel disse, né? Todo o crescimento, todo o avanço tecnológico, ele vem rápido. E com isso, se nós não tivermos um planejamento e um crescimento sustentável, é difícil porque afeta o município. Então, a questão da sustentabilidade e preservação ambiental é um dos principais fatores hoje que nós temos para uma cidade avançar com qualidade de vida, claro, e também para uma indústria se desenvolver melhor. Toda empresa, até é importante citar aqui, nós temos na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente hoje um convênio com a agência e a Companhia do Estado de São Paulo, a CETESB, do qual a relação de alguns quinais, algumas empresas, dependendo da atividade, nós conseguimos executar por aqui o licenciamento ambiental. Então isso é um atrativo também que movimenta e fomenta a parte do comércio e das indústrias, que facilita para o Estado não ficar tanto sobrecarregado também. Isso agiliza o processo de licenciamento? Agiliza com certeza, Andresa, porque o Estado, se nós pararmos para pensar, a nossa agência é de Jundiaí. E eles têm uma gama muito grande de municípios que competem a eles a fiscalização. E Indaiatuba, absorvendo parte disso, nós temos o baixo, o médio e alto impacto. Sim. Só que nós podemos licenciar o baixo e o médio aqui. E nós estamos caminhando agora para o prefeito também, Gaspar, pensa muito nessa situação de sempre poder ajudar mais o município a avançar. Então ele já balizou e autorizou a gente fazer o estudo para implantar o alto impacto também, que vai auxiliar ainda mais o setor industrial e o setor comercial da nossa cidade. Então tudo isso alinhado com a questão do planejamento com a cidade inteligente, que é o que nós estamos caminhando para isso. Já implantamos alguns pontos, a Secretaria de Obras já colocou semafórico inteligente, que ajuda na malha viária, que ajuda no trânsito. Também outras partes de fibra ótica, sistema de monitoramento do COI também, que é muito avançado. Hoje nós temos um monitoramento da cidade inteira, interligado com outros municípios, com a rede do estado também das rodovias e com as concessionárias. Então a gente tem uma gama assim, muito importante na parte da segurança pública, do qual o pessoal, o secretário Lima lá faz um excelente trabalho e contribui também para a segurança das pessoas, né? Quando a gente fala de uma cidade inteligente, é um contexto, né? É um todo, não é algumas etapas, é tudo. Então a gente está alinhado ao meio ambiente, à segurança, à malha viária, ao sistema de urbanização, ao sistema de educação, sistema de saúde, porque tudo funcionando bem, a gente tem que a qualidade sobe e toda a integração entre município e empresa funciona perfeitamente. Eu fico muito feliz em ouvir isso, né? E quando a gente fala de cidade inteligente, me retoma a inteligência de negócio. Obviamente que eu não sou da parte de governo, eu sou consultora, inclusive, da parte de gestão de negócios. Okay. Então, vou puxar pro meu assado, lógico, né? A brasa pro meu assado. E aí, quando você fala dessa integração toda, né? Dessa parte de dados, dessa análise de dados que a prefeitura hoje, através do COI, consegue analisar os dados e tudo que está rodando dentro da cidade, dá para quase dizer que a gente está num Big Brother ao vivo. É mais ou menos isso, não é? O prefeito, no primeiro episódio, ele comentou ainda que estava sendo implementado a parte até de análise da placa dos carros, para que carros que tivessem algum problema ou que tivesse, digamos assim, alguma busca e apreensão, até, né, alguma situação eventual que poderia ser identificado onde ele estaria na cidade. É isso mesmo? Isso funciona? Funciona. É isso mesmo, Andresa. É uma tecnologia, né, Zé, que é bastante avançada. Inclusive, o prefeito está fazendo um estudo também, Andresa, que é importante citar, da leitura facial das pessoas. Olha só, então é mais do que Big Brother, gente. É mais que isso. Eu tô caminhando na rua e aí, de repente, pá, a gente sabe que isso é um avanço muito maior ainda, né, na questão de segurança, e você consegue blindar a cidade mais. Só que tem uma série de burocracias para isso, porque depende de uma autorização do banco de dados do Estado. Então não é uma situação simples de implantação. O sistema de câmera também é diferente. Tudo isso
plano de governo que o prefeito sempre busca para estar continuando a melhorar a nossa cidade, que está cada vez melhor, com certeza. Sempre tem ponto para ajustar e melhorar. Isso é em todo local, né? Sim. E graças a Deus aqui em Indaiatuba isso funciona bem. Porque sempre que tem a efetiva participação da população junto, a gente consegue avançar melhor, porque a população que está vivendo aquilo no dia a dia. Então a gente consegue vivenciar onde tem um problema específico, onde tem uma demanda pontual, a gente consegue trabalhar com essas expectativas melhor. Por isso que a qualidade de vida também vai subindo, vai crescendo, porque a cidade funciona efetivamente com a ajuda da população, porque a gente sempre costuma dizer, sozinho a gente não consegue fazer nada. Falando na população, né, que essa infraestrutura toda é para nós, sim, né? Sim. Vamos se colocar, para nós, né? Para nós que vivemos em Indaiatuba, que moramos aqui, que trabalhamos aqui também. E falando nisso, eu diria assim, eu tenho 3 filhos. Então, a gente se preocupa muito com a segurança. Sim. Né? Então, teve até uns meses atrás que a gente teve uma situação onde as escolas, né, os pais ficaram bastante preocupados em mandar as crianças para a escola por causa de uma situação específica que estava rolando lá na internet. E eu percebi que a prefeitura tomou uma ação muito rápida, até porque ela já tinha uma tecnologia implantada para outras áreas, né? Que é o botão do pânico. Ok. E isso agilizou muito a tomada de decisão e o auxílio às escolas. Como é que isso repercute no dia a dia das pessoas e até na decisão de mudança aqui para Indaiatuba? Porque a gente sabe, tem emprego, tem qualidade de vida, né, tem segurança, mas e que a cidade cresceu muito. A gente estava até falando aqui antes, né, Ezequiel? Eu tô aqui há 13 anos, você é daqui de Indaiatuba, também retornou, já está há 20 anos ou mais aí no setor imobiliário. É isso né? aí. Como é que é a tomada de decisão do comprador que está vindo de fora, né? Porque ela não amplia só nascendo gente, né? Ela amplia muito com imigração. É isso aí, André. E eu sou uma imigrante, eu cheguei aqui há 13 anos. Como é que é essa tomada de decisão por morar em Indaiatuba para o mercado imobiliário? O crescimento migratório da cidade, ele é um fato, né? Porque há 20 anos atrás, Indaiatuba tinha aproximadamente 80, 90 mil habitantes. Eu, como representante do mercado imobiliário, eu posso dizer para você o seguinte, as famílias, elas estão vindo para o interior, mas não é aquele interior a 400, 500 quilômetros de São Paulo. É um interior, assim, a 1 hora de São Paulo, com um aeroporto internacional do lado, que nós temos aqui, o aeroporto de Viracopos, com um distrito industrial muito consolidado, como bem disse o Guilherme, com esse apelo de qualidade de vida, que eu acho que Indaiatuba ela se destaca entre as melhores cidades do Brasil em qualidade de vida. Com toda essa infraestrutura, esse modelo de gestão pública que a gente tem, que é um modelo de gestão pública rápido, as pessoas se surpreendem. Tem novos bairros sendo formados e a gente já percebe rapidamente a implantação de uma praça, de uma área de lazer, de um ponto de coleta de lixo de forma seletiva. Ele já nasce, né, Ezequiel? Sim, já nasce Ele organizado. Já nasce organizado, com asfalto, com rua, com iluminação, sim. Com esgoto. Então ele já nasce Exatamente. Pronto mesmo, né? E aí essas pessoas que estão vindo de fora, Andressa, não só de São Paulo, ABC, mas de outras cidades, elas observam esses pontos importantes, principalmente a questão da segurança e infraestrutura da cidade. E as pessoas acabam tomando uma decisão de adotar Indaiatuba como uma cidade para moradia. A gente tem tido vários testemunhos de vários clientes que vieram antes da pandemia, na pandemia e agora recentemente depois da pandemia. E que estão se adaptando na cidade e estão dizendo assim, olha, o que eu realmente buscava, que era qualidade de vida, realmente eu estou tendo esse retorno. Então eu acho que isso é muito importante. É ótimo. Destacar. E isso me remete ao ponto de lembrar que há um tempo atrás, obviamente, eu saía da minha casa, em 3 minutos eu estava na escola. Agora, obviamente, duplicando o número de pessoas na cidade, né? A gente demora um pouquinho mais. Mesmo demorando um pouquinho mais, a gente consegue perceber que o fluxo, ele anda.
Tem Isso. alguma ação específica no controle de mobilidade urbana nesses horários de pico? Então, Andrés, é um assunto bastante importante esse, né? Como o Ezequiel bem disse, a malha viária faz parte também de uma cidade inteligente. Só que o que acontece? Você falou a verdade. Indaiatuba, para quem é de fora e está conhecendo a cidade, já vê que o trânsito é uma maravilha porque está acostumado com São Paulo, São Bernardo, Santo André, que lá se você mora a 2 quilômetros do seu serviço, do seu emprego, você leva quase 2 horas para atravessar. Então é uma situação bastante diferente. Aqui em Indaiatuba, o tráfego está mais intenso, nós fizemos um estudo agora e está dando quase um veículo por habitante. Uau, é muita coisa. É bastante coisa. É muita coisa, é impactante isso. Então, querendo ou não, sempre vai ter algumas situações que, claro, vão ter que sofrer alteração, vão ter que sofrer uma atualização, mas aqui tem funcionado. Os anexos que nós estamos fazendo os estudos lá dos acessos, essa malha viária também que é sempre feita uma avaliação com a Secretaria de Obras, está construindo mais um viaduto ali perto do Tancredo Neves, que vai auxiliar e desafogar aquele trecho também do Parque Ecológico, porque ali, quando dá 5 horas, sobrecarrega um pouquinho. Então, com esse planejamento e outros novos estudos também, que estão sendo feitos no município, tudo isso tende a melhorar, sim, a malha viária. E é uma programação constante, porque, Andrés, a gente resolve aquele ponto, o outro vai ser afetado. Aí você tem que fazer um novo estudo para aquele ponto. Agora, eu vejo que o importante disso, que nem você disse, tem que fazer um estudo. Há um tempo atrás, vamos pegar assim, não indo muito longe, há uns 10 anos atrás, um estudo desse levava quanto tempo, Guilherme? Isso é outra situação, né? Porque antigamente, para ser feito um estudo e até a execução, o tempo era muito maior. Hoje em dia, com as tecnologias, com os avanços, os sistemas operacionais, está mais fácil, está mais rápido. O que é importante também salientar é que o município, quando identifica o problema, rapidamente já tenta resolver para que não venha causar um transtorno. Mas tem obras que são de alto impacto que não são tão rápidas também. Então, por isso que é importante o planejamento, como é sempre feito da cidade, para 30, 35 anos para frente. Porque se você tem um planejamento a longo prazo, você consegue ter, através de indicadores e dados informativos, o que a cidade vai precisar. Será que é mais escola? Será que é mais creche? Será que é mais abrigo para pessoas idosas? Será que é mais posto de saúde? Então, tudo isso no planejamento a longo prazo, você consegue ter tempo para um orçamento, principalmente, né? Porque a dotação orçamentária do município tem que ser acompanhada com o crescimento, mas às vezes com o planejamento você consegue ter esse equilíbrio melhor, já fazendo esse planejamento. Talvez seja aí o que a gente fala do conceito da cidade inteligente, né? Que é usar os dados que vocês conseguem ter da mobilidade, Isso, né? Para trazer esse estudo e uma agilidade na tomada de ação. E isso tem um impacto direto na tomada de decisão para vir para cá, né, Ezequiel? Sim, com certeza. E qual é o perfil de cliente que hoje tem vindo para Indaiatuba, na tua percepção? Indaiatuba, ela é uma cidade que ela seleciona um perfil de pessoas bem diverso, mas a gente tem recebido um público muito qualificado, principalmente a pandemia trouxe muita gente qualificada para Indaiatuba, engenheiros de TI, empresários, profissionais liberais. E assim, todas as pessoas que nós atendemos, Andressa e Guilherme, deram um depoimento assim: eu estou em busca de uma cidade estruturada, uma cidade que tenha uma boa infraestrutura, que eu tenha realmente qualidade de vida. Recentemente, inclusive, nós atendemos um CEO de uma empresa do agronegócio, que é um amigo nosso lá de São Paulo, e ele já tomou a decisão também. Ele está querendo vir morar para cá. E já começou a olhar alguns terrenos em condomínios fechados, porque o depoimento dele foi que a esposa dele já não está conseguindo nem sair mais para ir para o shopping, para ir fazer algumas coisas por conta de uma violência muito grande que existe no grande centro. Então tem muita gente fugindo disso. Então, à procura dessa tão sonhada qualidade de vida, né? A minha filha é nutricionista e o depoimento dos clientes que ela atende, que são clientes que vieram de São Paulo, ABC, eles falam assim que foi a primeira vez que eles estão tendo uma experiência de poder andar na cidade com os vidros dos carros abertos nos semáforos. Porque, infelizmente, nos grandes centros não é possível isso.
Olha a que gente que incrível. está acostumado, né? Vamos lá, a gente que está acostumado com Indaiatuba, a gente vai para São Paulo e fica bastante assustado. Demais. Né? É isso aí. E o contrário também é verdadeiro. Quando eles vêm para cá, a gente até nota no trânsito quando é alguém de São Paulo que está no nosso trânsito, né? Sim. Que daí o pessoal desacelera, né? Consegue andar mais devagar, aproveitar a cidade. A gente nota até assim, gente, aquele lá veio recém de São Paulo, porque ele tá com pressa, porque não precisa. De verdade, que nem você comentou, né, Guilherme? Por mais que a gente tenha horários de pico, isso é só uma questão de programação da gente. Sim. Né? Porque isso não é um trânsito que você fica parado 10, 20, 30 minutos num lugar. Você não fica. De repente, que nem no meu caso, eu sei que o meu horário de pico, se eu sair 2 minutinhos antes, eu não pego ele. Isso. Então, eu já saio 2 minutinhos antes. Mas se eu pegar ele, eu ainda assim eu não me atraso. Isso aí. Claro, às vezes eu fico 2 ou 3 semáforos ali até ultrapassar ali a avenida principal. Mas vamos lá, para quem está num grande centro, isso é muito mais, né? A gente acaba tendo no deslocamento, eu tenho ido constantemente a São Paulo também, e realmente o trânsito é muito diferente. Sim. Então, toda vez que eu estou em São Paulo, eu penso, gente, eu quero voltar para Indaiatuba. É isso aí, André. É bem isso mesmo. E o que isso tem trazido de benefício também para a indústria, né? Porque você comentou agora, Ezequiel, a tomada de decisão de um executivo de uma grande empresa. Quem sabe, se o executivo está vindo para cá, daqui um pouco ele vai pensar em trazer a empresa para cá também. Sim. Né? Assim como outras tantas já estão vindo para Indaiatuba. Nós temos um número que a gente comentou recentemente, até o Gaspar trouxe para nós aqui no podcast. Nós já estamos com 1.200 indústrias. Olha que no legal. distrito industrial. Então, e até isso você estava comentando, né, Guilherme? Nós temos um local apropriado, né, para as indústrias aqui em Indaiatuba. A gente tem um distrito que ele tem infraestrutura, ele já tem a questão de meio ambiente para aquele local, para aquele tipo de atividade, né? Tem um local que é o DIMP, também que é específico para micro e pequena empresa, que também fazem atividades que não agridem o meio ambiente. Como é que essas decisões são tomadas? Do local onde elas vão ficar? Em cima de dados? Como é que é feito isso, Guilherme? Esse também, Andrés, é um assunto bastante importante, como você muito bem disse. Quando o município tem um local específico para ser implantado um setor industrial, um setor empresarial, comercial, é melhor para tudo que a gente pensar, tanto para a qualidade de vida quanto para a gestão do município também. Porque quando você tem um polo industrial, você está um pouquinho mais afastado do centro urbano e você tem uma frequência de veículos maiores, caminhões pesados, um nível de ruído às vezes um pouquinho mais alto, que se você tivesse alocado perto de um centro urbano, de um bairro residencial, você teria um problema também de perturbação de sossego, de problema de cheiro, problema até do tráfego também dos veículos, né? Porque o tráfego carrega, que é muito veículo pesado, caminhão chegando, matéria-prima. Então, tudo isso é importante porque a gente tem um local específico para esse setor. E o DIMP também, que agora já está no DIMP 2, né, que é aquele indo para baixo do Atacadão, até parabenizar o Cebolinha, secretário também do governo, que cuida da pasta também das indústrias, que tem feito um trabalho excepcional. O DIMP foi criado justamente para aqueles pequenos e médios comerciantes, produtores que estavam no centro urbano. Então, às vezes, aquela marcenaria que estava do lado de uma casa residencial, às vezes uma funilaria também, que o cara não tinha uma rede coletora ali para deixar o seu resíduo, que às vezes escorria pela rua, num bairro residencial. Tudo isso foi feito com a ideia de planejamento para você ter um local
específico e apropriado para as indústrias, com qualidade de vida, com infraestrutura e com um entorno também condizente com aquela prática. Então, toda essa importância do planejamento é justamente para isso. Se nós não tivéssemos esse planejamento no município, que começou lá atrás com o Reinaldo Nogueira e o Gaspar deu a continuidade, hoje, com certeza, estaríamos sofrendo algumas ações, alguns impactos referente a essa questão. Ia estar meio misto o zoneamento ali residencial com o zoneamento industrial. Então, até para a formalização do bairro, para a expansão do bairro, né, Ezequiel? Sim. Isso dificultaria também. Então, com esse planejamento, cada um no seu setor, a indústria no polo industrial, a residência na área residencial, a gente consegue também ter uma qualidade de vida melhor. Resumindo, cada um no seu quadrado. Exatamente. Cada um tem seu espaço específico para que possa ter as atividades específicas. Sim. Isso sem interromper a vida urbana. Sim. Sem afetar a vida do outro. Sem afetar a vida do outro. Sim. Né? Eu vejo que isso é uma situação bastante importante. Mas tem algo que a gente tem se preocupado nos últimos anos também e que afeta a vida dos moradores, que é a coleta de lixo. Né? Isso também tem estudos. Eu participei esses dias ainda com a FATEC. A gente estava fazendo um hackathon falando exatamente de soluções para coleta seletiva de lixo. Okay. E tiveram ideias assim das mais espetaculares, né? De colocar sensores em lixo, de fazer aplicativos. E como é que a cidade hoje está se desenvolvendo em relação a essa questão do lixo? Esse é um assunto também bastante importante porque todo mundo gera lixo. Okay. A gente gera resíduo. Tanto na área industrial, né, Ezequiel, que gera bastante, quanto na área também comercial e na área das residências. A gente tem o lixo doméstico. Hoje o município conseguiu avançar bastante na parte de conscientização ambiental. Nós sabemos que temos o aterro sanitário, só que todo aterro tem uma vida útil. Então, tudo que a gente puder preservar e reaproveitar, que não vá para o lixo na destinação final, é importante. A gente está preservando o meio ambiente e tendo um valor econômico também para aquele lixo, porque hoje o lixo ele tem uma receita. E o município fez uma implantação através de um estudo, né, com aqueles ecopontos subterrâneos, que são as ilhas ecológicas. Então nós temos hoje mais de 50 pontos desse ecoponto, do qual ele é provido com um container enterrado e ele tem aquela cuba de inox. Quando as pessoas fizerem sua separação em casa, tudo que é reciclável, papel, plástico, papelão, alumínio, pode estar destinando a esse local. E dentro desse container, além dele ser vedado, ele evita cheiro, ele evita o vandalismo, ou até o furto do material, ele também tem uma sonda magnética que emite um sinal para o centro de coleta quando aquele container está com 80% da sua capacidade cheia. Então é aí que a gente está falando da tecnologia e da cidade inteligente. Sim. Exatamente. Então nós temos um sistema que funciona através de um sensor. Quando 80% da capacidade daquele reservatório tiver já cheio, ele acusa na central, no qual o caminhão já desloca para fazer a recolha. Então, tudo isso alinhado com a prática ambiental, com a conscientização, com a disponibilidade, porque também uma coisa é fato, né, Andresa? Não adianta só conscientizar se você não dá subsídio para a população seguir isso. Perfeito. Se você conscientiza que o reciclável pode ser tratado, você tem que dar condições para a população ter um local apropriado para jogar. Então, esses locais são gratuitos, funcionam 24 horas. Em casa também, as pessoas com as crianças também faz aquele trabalho de conscientização. Olha, esse plástico junto aqui... com as escolas junto também, com as escolas, né? Projeto grande, né? Nós temos aqui em Indaiatuba o que é algo bastante específico, que são muitos condomínios, né? Condomínios fechados. É uma característica de Indaiatuba, que não tem em muitas cidades aí pelo Brasil afora. Enfim, esses condomínios, eles também geralmente já têm a sua coleta seletiva. Sim. E também tem um contato direto com a secretaria que tem os dias específicos de coleta. O que me vem à mente é que em algumas situações, não só nos condomínios, mas os moradores fora de condomínio, quando tem um lixo, digamos que não cabe, vamos lá, querem se desfazer de um móvel.
Como é que eles fazem isso? Não é possível colocar dentro da coleta seletiva. E aí, tem algum telefone, tem algum lugar que as pessoas podem entrar em contato para não deixar esse móvel na rua? Com certeza, Andresa, porque o reciclável, ele tem os tipos de materiais. Quando a gente já parte para o entulho, para o pneu, para o móvel ou para um eletrônico, ele já descaracteriza um pouco da parte reciclável e já caracteriza como um produto para destinação final fora de reciclagem. E aí nós temos os 4 ecopontos nossos. Os ecopontos são aqueles ecocentros, do qual ficam de segunda a segunda aberto, das 7 da manhã às 7 da noite. Então, lá dentro desses ecopontos, nós temos 4. Um é ali atrás da rodoviária, no Jardim Eldorado. Certo. Nós temos um ali próximo à antiga Cobrec, no Jardim Olinda, ali no Cidade Nova. Temos o do João Pioli, próximo ali ao condomínio Xanadu. E temos também o do Nova Veneza, que é aquele na transição ali do bairro Veneza e Nova Veneza. Ele está bem ali na área verde. Então, lá dentro, tem diversos tipos de caçamba para diversos tipos de resíduo. Então, a pessoa que tem, por exemplo, um sofá e ela perdeu a operação Catabagulho que nós temos na cidade, no qual todo mês... então também tem uma operação Catabagulho. Temos operação. Também, além dos ecopontos, tem isso também. Então, a pessoa tem a operação Catabagulho que fica no site da prefeitura. Vamos dizer como que é que ela acessa lá no site? Na página da prefeitura inicial, dentro da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, vai ter uma abinha escrito Operação Catabagulho. E lá então já tá fiquem atentos, hein, moradores. Isso. Operação Catabagulho, vai no site da prefeitura, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, lá na aba de Catabagulho. Isso. Legal? Então tem um serviço específico para isso. Tem um cronograma e é difícil até uma cidade, né, Ezequiel, que passa na porta recolhendo, porque a Operação Catabagulho é isso. Quando está dentro do bairro, a pessoa só tem o trabalho de pôr na calçada e o caminhão vai lá e coleta. Na data e na hora certa, né? Vamos lá. Seguindo o cronograma. Seguindo o cronograma. Se porventura a pessoa não estava em casa, estava trabalhando ou viajou, ela pode levar até esses ecocentros, do qual nós recebemos restos de poda, pneu, entulho, materiais recicláveis também, alguma coisa de resíduo de lâmpada. Então, tudo isso está voltado e atrelado para que a pessoa tenha condição de não alegar que não tem onde jogar. Por isso que já funciona de segunda a segunda, das 7 da manhã às 7 da noite. Então, num sábado, num domingo, no feriado, tempinho que sobrou, pode ir lá e usar o espaço. Ótimo. E o Ezequiel antes comentou na tua fala, Ezequiel, algo bem interessante também. Você estava falando da personalidade, do estilo de pessoas que também se mudaram para Indaiatuba. Sim. Num desses perfis, tem um perfil de pessoas que fazem um serviço home office. Sim. Que eles podem estar não só atendendo as suas empresas, não necessariamente trabalhando em Indaiatuba, mas eles podem atender de Indaiatuba para qualquer lugar, né? E aí me fica a pergunta, eu até anotei aqui para não esquecer. Como é que fica a questão de infraestrutura de internet? E se a gente já tem aqui em Indaiatuba algum bairro inteligente? Ah, que legal. Excelente pergunta, Andressa. Muito legal a sua pergunta. Andressa, é o seguinte, Indaiatuba está caminhando para ter bairros inteligentes também, né? Bairros planejados, inclusive. A exemplo de outras regiões do Brasil, nós já temos, por exemplo, hoje em Indaiatuba, nós temos ali aquela região do Parque Meraque. Aquele é um bairro que tem um escopo de planejamento. De Indaiatuba, né? É um cartão de visita ali, você tem ali um bulevar com terrenos comerciais, você tem 2 condomínios residenciais e tem algumas áreas que foram reservadas para incorporação, né? Nós temos, por exemplo, Indaiatuba tem, como o Guilherme estava dizendo sobre a mobilidade urbana, nós temos, é uma cidade que tem boas avenidas. Nessas avenidas nós temos ali os corredores de comércio e serviços. Próximo das residências nós temos ali uma prestação de serviços, supermercado, padaria, farmácia, escola. Então, isso quando você anda pela cidade, desde que você sai aqui da Zona Norte e vai até a Zona Sul da cidade, você percebe toda essa facilidade. Isso também é importante. Isso também é planejamento, uma outra coisa interessante é assim, a cidade, com o crescimento da cidade, Andressa, o centro, aquele centro tradicional, em volta da Praça Prudente de Moraes, da Igreja Matriz, com os bancos, você percebe que Indaiatuba hoje ela é descentralizada. Nós temos ali o corredor da SECAP, aquele bulevar da SECAP, nós temos a Avenida Ário Barnabé.
que tem toda uma infraestrutura. Lá na Morada do Sol parece que é outra cidade. Parece que é uma outra cidade. Quando a gente vai lá, a gente encontra banco, loja, Isso. padaria, comércio, loja de material de construção, encontra tudo. É isso Absolutamente. Você não precisa ir do outro lado da cidade para encontrar alguma coisa. Sim. E a gente percebe alguns condomínios, o Guilherme está bem inteirado a respeito disso, mas a gente percebe alguns condomínios, Vila dos Pinheiros, alguns outros condomínios, o pessoal fazendo uma infraestrutura elétrica subterrânea, colocando infraestrutura de fibra ótica. A gente vê as companhias de telefonia trazendo a tecnologia 5G. Daqui a pouco a gente está aí com a internet das coisas, e tudo a gente conectado, já está com 5G aqui em Indaiatuba? Como é que é? Já chegou em Indaiatuba 5G? Tem em algum lugar? Então, na minha casa, a Claro instalou um serviço já de 5G. Olha que Inclusive, maravilha. a minha esposa consegue usar através do smartphone dela a banda larga que está em casa, ela consegue usar o serviço que foi instalado na minha casa, na minha residência. E isso já é com muito importante, já com né? o assistente virtual com a Alexa conectada. Olha que legal. Olha, isso daí bacana. a gente sai, né? Olha o escopo, a gente sai de cidade inteligente, vamos indo para o bairro inteligente, pra casa para casa inteligente. É isso aí, é isso. E já existe também, Andressa, uma preocupação das pessoas que estão, dos empreendedores, da iniciativa privada que estão construindo, não só os condomínios como as casas. O pessoal está preocupado com energia fotovoltaica, com automação residencial. O pessoal já está preocupado com a questão de repente, algumas casas já têm o recolhimento da água de chuva, já tem cisterna para recolher água de chuva, um reuso, um reaproveitamento de água de chuva. Então, a gente percebe que a cidade começa a dar alguns passos caminhando para isso. A prefeitura, reforçando o que o Guilherme colocou, eu fui num evento que a prefeitura promoveu ali no Parque Ecológico, trazendo toda essa conscientização, todo esse trabalho que está sendo feito. E é um esforço grande de conscientizar que o poder público vem fazendo. Porque assim, a gente tem que criar a cultura. A pessoa não tem a cultura de descartar corretamente o lixo, mesmo com os ecopontos. Então, a gente tem que criar essa cultura, tem que conscientizar. E como é que a gente começa? O esforço é grande, né, para se chegar nisso. E como é que a gente começa criando essa cultura? Mobilizando as escolas, trazendo as crianças, porque criança dentro de casa, por isso que eu comentei, eu tenho 3, né? Então, sempre que vem para dentro de casa, através de seja uma ação da escola, uma ação da prefeitura, né, em contrapartida, acaba atingindo os pais. Sim. E os pais acabam adotando essa ação para suas vidas. E isso é muito importante. Agora, e quem não tem as crianças? Como é que a gente chega nesse público para conscientizar e fazer com que eles tenham também essa mesma atitude de sustentabilidade? A conscientização eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A gente começa principalmente com as crianças, porque a criança é a parte mais verdadeira, mais pura que vai ter ali. Porque o que ela aprendeu ali, ela vai chegar na casa dela e já vai doutrinar os pais. Ela vai ver o pai com a latinha lá, a mãe às vezes com o extrato de tomate ali. Mãe, e eles dão bronca na gente, né? Isso aí não pode ir pro lixo, isso aí tem que ser reciclável. Então, com essa doutrinação, principalmente das crianças, mas também com o envolvimento das indústrias, com o envolvimento das pessoas, a gente fala que a conscientização é para todos. Por isso que nós temos dentro da Secretaria diversos projetos com diversos tipos de palestra. Quando você faz uma palestra para criança, é um certo conteúdo que você apresenta. Quando você vai numa empresa fazer uma apresentação ambiental, é outro conteúdo, porque a empresa já tem um know-how de entendimento que facilita, e outra, ela segue algumas legislações já, algumas leis que fazem parte da exigência técnica da licença de operação, por exemplo, da empresa. Ou até mesmo uma certificação. Exato. Porque tem muitas empresas aqui em Indaiatuba que são certificadas. Sim. E para ela ser certificada, ela tem que ter algumas ações específicas em relação à sustentabilidade, ao meio ambiente. E você me comentou algo importante. Que a prefeitura tem palestras, tem conteúdo que ela compartilha com indústrias. Como é que a indústria que está querendo levar essa conscientização para dentro, né, da sua empresa, para os seus funcionários, seus colaboradores, ela pode lançar mão disso? O contato conosco é direto com a secretaria, pode ser feito tanto pelo telefone quanto via contato e-mail também.
e é só solicitar essa presença da secretaria e a gente vai lá e entende qual que seria o público-chave, qual que seria o tema principal. Tem muitas empresas que a gente costuma fazer um trabalho tanto de lúdico, de apresentação, quanto também prático. Então a gente faz a apresentação de uma maneira expositiva, uma maneira num projetor, e depois a gente vai para uma área da empresa e executa um plantio em conjunto com os funcionários, porque aí bacana. A importância que se tem quando o funcionário participa junto, as pessoas quando se envolvem, que tem o tato, que tem o contato, a forma de conscientização a gente já percebeu que ela é um pouco mais efetiva, porque a pessoa, se fica só na apresentação do projetor, não é a mesma coisa que você tá em campo, não é a mesma coisa que você pegar na terra, pegar a planta. O prático sempre é o melhor, né? É um importante. aprendizado Muito. diferente, é sensorial. Sensorial. Né? É mexer na terra, vai levar aquilo para a vida. Você tem um contato ali, né? Então, quando você tem um contato alinhado com a orientação, a sua maneira de condução é diferente. Então, a pessoa que está lá e participou, todo dia ela vai passar lá, ela vai ver, olha, aquela planta foi eu que ajudei a plantar. Ela mesma vai querer lá irrigar, ela mesma vai ver se a formiga está comendo ali as folhas. Então, a maneira de conscientização alinhado à prática, a gente tem que o resultado é mais positivo, mais efetivo. É muito bom. Gente, o papo tá ótimo. Okay. A gente tem muito para falar, né? E trazer de informação para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu vejo que esse papo ele não é só voltado para a indústria, ele é para todo o município, para todas as pessoas que estão engajadas aí e também, assim como eu, gostam de Indaiatuba e querem ver Indaiatuba cada vez melhor. Convido vocês a voltar algum outro dia para a gente estar trazendo mais informação. Okay. Mas aqui fica um convite mais do que especial para você, empresário, que está aqui nos assistindo. Aproxime-se da prefeitura. Tá aí o Guilherme, né, colocando à disposição a equipe dele para que possa levar informação para a tua empresa. Muito mais do que cidades inteligentes, inteligente é a gente mudar a nossa cultura. É isso aí. Né? Com certeza. E esse é um recado que eu deixo aqui para vocês. Ezequiel, quer deixar mais algum recadinho aqui para o pessoal? Olha, eu só quero agradecer pelo convite, por participar aqui com vocês, junto com o Guilherme, né? A gente está aí no dia a dia trabalhando essas questões e defendendo um pouco essa coisa da sustentabilidade, porque assim, se eu cuido do meu jardim, né? Se o meu jardim eu cuido dele, ele vai ficar florido. Se todos os meus vizinhos fizerem isso, o bairro todo vai ficar florido. É isso aí. E vamos florir Indaiatuba. Com certeza. Não é? Que já é considerado uma cidade verde, que é linda, né? Como é que é? Eu sou uma figura à parte, porque eu sou apaixonada por Indaiatuba. Adotei Indaiatuba como minha cidade. Sim. E sou apaixonada por ela. Adoro o parque ecológico, né? Acho que a gente tem que cuidar realmente da cidade que a gente tem, porque não são todas as cidades que são assim. E que tem esse cuidado com a população. É né? verdade. Guilherme, uma última palavra pra gente, para os espectadores que estão aqui. Com certeza, é um agradecimento também. Obrigado, Andresa, pela abertura do espaço. É sempre importante a gente estar falando um pouquinho da cidade. Obrigado também, Ezequiel, também pela participação. A gente sempre fala, a Secretaria está à disposição da população. Para todos aqueles que precisarem, podem nos contatar. Nós estamos de portas abertas sempre para acolher bem, para atender bem e para sempre tentar resolver as situações aí que nós temos, as sugestões, algumas observações. Nós estamos à disposição lá também. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo de vocês de estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês. E nós nos vemos no próximo episódio. Nós vamos falar sobre mercado exterior, vamos falar sobre recursos humanos, educação corporativa e muito mais por aí. Também vai ter tecnologia. E aqui, lembrando, cidade inteligente é gente inteligente. Até a próxima!